Você que está me ouvindo e assim espero me compreendendo é certamente um falante de língua portuguesa. E como aqui é o Brasil Escola, ouso dizer que você é brasileiro. Acertei? Mas hoje eu quero mesmo saudar os nossos telespectadores de outros países do mundo inteiro que também compartilham o nosso idioma. Afinal, a língua portuguesa é falada em mais de 4 continentes por mais de 250 milhões de pessoas em países do mundo todo. Então, um abraço especial para você que me escuta e me vê de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique, de Guiné-Bissau, de Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Macau e, claro, de Portugal. Mas você já se perguntou como surge uma língua? De onde surgiu a língua portuguesa, afinal? Por que falamos português? O 8º idioma mais falado no mundo todo. Eu sou a professora Maria Beatriz, de Língua Portuguesa aqui do Brasil Escola, e vamos à origem do nosso idioma. O poeta brasileiro Olavo Bilac escreve exatamente sobre isso em seu poema clássico, Língua Portuguesa. Última flor do lácio, inculta e bela, és, a um tempo, esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto canglor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste, o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Encantador, não é mesmo? Parece ser indecifrável, mas a verdade é que Olavo Bilac escrevia exatamente sobre as origens do nosso idioma, da língua portuguesa. Logo em seu primeiro verso, última flor do lácio, inculta e bela, refere-se exatamente a ela. Afinal, a flor do lácio é a língua portuguesa, aquela que veio do Lácio, uma região italiana. Mas por que inculta? Porque a última flor do lácio, a língua portuguesa, originou-se do latim vulgar, aquele falado pelas camadas mais populares, camponeses, soldados, diferentemente do latim clássico, falado pelas classes mais abastadas, superiores, como poetas, filósofos, senadores. Para Bilac, a língua em sua origem é bela. As línguas que se derivam desse latim vulgar são denominadas neolatinas. Entre aquelas que surgiram na Península Ibérica, onde hoje se encontra Portugal e Espanha, podemos destacar o catalão, o castelhano e o galego-português, da qual se originou a língua portuguesa. A Península Ibérica, ao longo da história, foi ocupada por diversos povos que certamente contribuíram para a construção da língua portuguesa. Durante a expansão do Império Romano pela Europa, esses povos impuseram naquela região a língua latina. Da mistura com os substratos linguísticos já existentes naquele espaço, surgiram novos dialetos. Esses dialetos denominados romanços, o que significa falar à maneira dos romanos. Os romanços são as primeiras línguas europeias cuja estrutura básica é formada a partir do latim vulgar ou românico. Porém, a língua portuguesa também tem uma influência em seus elementos dos celtas, dos árabes, dos germânicos. Os celtas, por exemplo, colonizaram a região da Península Ibérica muitos séculos antes dos romanos, de modo que lá deixaram profundas raízes culturais que influenciavam o comportamento e a língua daquele povo. Os germânicos e os árabes também ocuparam a região da Península Ibérica e, naturalmente, provocaram mudanças significativas na língua. Mas o idioma falado por esses invasores
nunca conseguiu se estabelecer completamente. Foi somente no século XI, quando os cristãos expulsaram os árabes da península, que o galego-português passou a ser falado na Lusitânia. Entre os séculos XI e XIII, já seria possível perceber com um pouco mais de nitidez a organização do idioma em torno do galego-português, que seria então a principal base para o português definitivo. Essa língua-mãe limitou-se a toda a região ocidental da Península Ibérica, onde hoje encontram-se os territórios de Galiza e Portugal. Já no século XIV, evidenciaram-se os falares do sul, na região atual correspondente a Lisboa. A partir de então, pôde ser evidenciada uma distinção um pouco mais evidente entre o galego e o português que nós conhecemos. A consolidação posterior do Império Luso consagrou definitivamente o português como língua oficial da nação. Enquanto isso, o galego se estabeleceu como uma língua variante do espanhol, e esta língua é falada até hoje na região da Galícia, no norte da Espanha. Já no século XV, o português passou a se impor no mundo como uma das grandes línguas modernas, ao lado do castelhano, do francês, do italiano, entre outras. Nomes como Sá de Miranda e Camões, que escreveu Os Lusíadas, consolidaram definitivamente a língua portuguesa. E o restante você já sabe, não é? Bom, foi justamente nesta época que começaram as grandes navegações. E com a ampliação do domínio português, levou-se também a língua portuguesa para outros continentes, como a África, a Ásia, a Oceania e, claro, a América. E assim, com a evolução e as modificações do nosso idioma, todos nós, em diversos países do mundo, compartilhamos a mesma língua, a língua portuguesa.